Oi, meus amores! E hoje o vídeo é de um relato de experiência de quase morte. Eu peguei esse relato da internet em inglês, traduzi e trouxe aqui para vocês porque eu achei muito interessante, gostei bastante e acho que vocês também vão gostar. Bom, essa experiência de quase morte, quem teve, né, foi Miura Mike. Então eu traduzi, coloquei tudo aqui no caderno e vou contar agora pra vocês essa interessante experiência, tá? Então ele fala o seguinte: eu tenho 49 anos, mas ainda me lembro da minha experiência de quase morte quando eu tinha 18 anos. Eu sofri um acidente de carro muito feio. Meus dois amigos que estavam sentados na frente morreram na hora. Como eu estava no banco de trás, usando cinto de segurança, me salvei. Nós colidimos com um caminhão de lixo dirigido por um motorista que adormeceu no volante. Ele, o motorista, sobreviveu. A última coisa que me lembro naquele dia é eu entrando no carro, né? Minha outra lembrança foi que eu estava olhando para o meu corpo na ambulância e dois paramédicos estavam trabalhando, tentando me estabilizar o meu corpo. E usando termos técnicos que eu não conhecia. A pessoa na maca estava tão ensanguentada e inchada que não dava para reconhecer, mas eu sabia que era eu. Estranhamente, eu não senti nenhum apego por ele. Quer dizer, naquele momento, ele vendo aquele corpo dele naquele estado, ele não sentiu apego nenhum pelo corpo. Eu me senti calmo e também senti, né, ele teve esse sentimento, que o que acontecesse naquele momento estava ok. Eu me lembro entrando no hospital e de ir diretamente para a sala de cirurgia. De cima, eu assistia médicos e enfermeiros ao meu redor. Eu não me apavorei quando vi meu estômago e peito sendo abertos. Quer dizer, ele estava ali, ele saiu do corpo, ele estava vendo a equipe médica, todo mundo ali, e ele não se apavorou. Vendo a cirurgia mesmo do corpo dele, e ele não se apavorou. Tinha uma música tocando na sala de cirurgia, que para mim foi um choque. Então, assim, a gente sabe que tem muitos médicos que gostam de fazer cirurgias escutando música. Então, para ele achou estranho, né? Naquele momento. E ele fala que ele lembra até hoje da música que estava tocando. De repente, gente, os monitores que fica vendo pressão, batimento cardíaco, fez pé. O que acontece? Realmente ele morreu naquela hora, né? No meio da cirurgia, parou o coração, tudo, morreu, né? E aí ele viu que eu vi a equipe me levar para UTI. E eu vi também a minha família lá, todo mundo muito nervoso, muito desesperado, né? Nesse momento, eu me emocionei. Ao ver os meus familiares sofrer demais por mim. Aí tá, nesse momento que ele tava ali, né? Que ele saiu do corpo mesmo, porque até então eu acredito que ele tenha tido, ainda estava ligado por um fio, né? Aí nesse momento ele viu os avós dele, que já tinham morrido há muitos anos. E eles estavam sorrindo, né? Eles não falavam nada e só sorriam para ele. E eles não falavam nada, mas eu sabia o que eles estavam pensando. Quer dizer, teve ali uma comunicação telepática entre eles, que a gente sabe que isso existe no mundo espiritual. As pessoas não precisam usar a boca, você consegue se comunicar. E como ele já estava naquele estado, né, naquele estágio de quase morte, ele se comunicou. E o que os avós falaram para ele? Tudo vai ficar bem. Depois disso, ficou tudo nebuloso. Enfermeiros e médicos mexendo no meu corpo. Ele via também amigos e familiares indo e vindo. Ele não teve noção nenhuma de tempo. Eu apenas sentia muita paz. Eu me senti como se estivesse pegando sol em uma praia
no Havaí. Quer dizer, ele estava tranquilo, aconchegado naquele estado que ele estava. Era pura felicidade e tranquilidade. Aí tá, gente, depois de um certo tempo, tal, ele se recuperando, ele saiu do coma, né, tal, que pra ele foi uma sensação horrível, porque eu acredito que depois que você se desprende do corpo e que você volta, você sente o peso do corpo, você começa a ter as dores do acidente. Foi o que ele começou a sentir, barulhos, não é mais aquela calma do mundo espiritual. Então ele fala assim, ó, quando eu saí do coma foi horrível. Dores, barulhos, pessoas, saber que os meus amigos tinham morrido. Então ele foi saber depois, né, do coma, que os amigos infelizmente não sobreviveram e que a pessoa culpada pelo acidente estava viva, que era o caminhoneiro. Quando eu contei à minha família e aos médicos sobre o que eu presenciei quando estava naquele estado, né, de cirurgia, tudo, eles ficaram perplexos, porque não tinha como, né, em sã consciência, uma pessoa no estado que ele estava, saber detalhes, ver tudo, escutar os médicos, escutar a música, não tinha como. É uma coisa realmente sobrenatural. Então ficou todo mundo perplexo. E aí foi passando o tempo, tal, ele se recuperando, ele contou para os familiares, para os médicos, essa experiência toda, tal. Aí teve um dia, depois, né, do seu turno, um médico veio me ver. Então terminou o turno desse médico, e aí ele foi lá, né, depois do turno dele, conversar com o Mike, né? E ele falou que já tinha ouvido vários relatos de pessoas, porque ele como médico, né, vê sempre as pessoas entre a vida e a morte, e muitas pessoas têm essa experiência, embora muitas não falam. Tem pessoas que têm vergonha de relatar esse tipo de experiência, acreditem se quiser. Então ele falou aqui, né, pro Mike, que ele como médico ele já tinha visto várias pessoas terem a mesma experiência e que ele também já teve, né, que ele já tinha tido essa experiência de quase morte quando criança, quando ele quase morreu afogado. Aí passou, né, então o Mike tinha ali, né, um médico que acreditava no que ele estava contando. Depois que ele se recuperou, gente, ele foi procurar, né, entender o que tinha acontecido com ele, né, essa experiência que ele teve. E ele procurou um grupo de apoio para pessoas que tinham tido essa experiência de quase morte. E o que ele achou mais interessante, tá? Deixa eu ler aqui. Ele foi a algumas reuniões, né, de pessoas que tiveram esse tipo de experiência, e ele fala que nem todas as pessoas tiveram as mesmas experiências que ele. Então, quer dizer, cada caso é um caso, né? Algumas pessoas tinham lembranças muito vagas do que tinha acontecido. E tinham outras, como ele, que lembravam de exatamente tudo em todos os detalhes. Muitas pessoas falam que depois da experiência que tiveram, se tornaram pessoas melhores. Isso aí também eu já vi em vários relatos. Muita gente que tinha medo de alguma coisa passou a não ter mais medo. Muita gente que era egoísta em certas partes da vida dela, viram que esse não era o caminho certo, mudaram. Então ele fala aqui que muitas pessoas falam que depois da experiência que tiveram, se tornaram pessoas melhores. Ele fala aqui, gente, que ele fala assim, ó, no meu caso, eu costumava sofrer de depressão e pensei em suicídio por muitas vezes, embora nunca tenha contado pra ninguém. Agora eu sou feliz e não tenho problema de falar sobre os meus problemas. Então, eu achei muito interessante, porque em várias experiências que eu leio, que eu já vi pessoas relatarem, né, essa certeza de que a morte não existe se torna muito forte na vida dessas pessoas e elas sempre mudam para melhor. Então, o que a gente percebe aqui? Que a morte não tem nada de bicho de 7 cabeças. Pelo contrário, é uma coisa até muito simples. E pelo que ele relatou aqui, muito prazerosa. Bom, deixem aí nos comentários o que vocês acharam desse relato do Mike. Eu vou tentar traduzir mais alguns relatos para vocês. Espero que vocês tenham gostado.
Um beijo grande, quem não é inscrito se inscreva, dê like e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!